Amém, amados? Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Jamais esqueça disso. Esse é o salmo da gratidão. Nós, infelizmente, devido à correria do dia a dia, outras coisas mais, muitas vezes nos esquecemos do que o Senhor já fez por nós. E temos uma tendência a cobrar, esperar pelo que Ele está fazendo ou irá fazer. Mas o que fortalece a nossa fé é lembrar sempre do que Ele já fez por nós. Amém? É uma alegria muito grande estar de novo nessa casa, onde eu me sinto em casa, porque é a casa do Pai. E eu me faço acompanhar pela minha amada esposa, Jaciara, que é o meu ministério. Eu já vi muito pregador falar aí que a esposa é metade do ministério dele. Não, a esposa é o ministério dele. Porque o primeiro ministério que a gente recebe é o da renúncia. E o Senhor Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Eu prefiro renuncie do que negar. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. E quando você está no casamento, relacionamento, a palavra de ordem é renúncia. Porque uma coisa eu aprendi, tem gente que ainda não teve essa noção. Ninguém casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Quem nos ensinou isso foi o Senhor Jesus. Quando ali na cruz ele disse: tetelestai, está consumado, a dívida está paga. E a partir desse momento nós somos considerados como a noiva do Senhor, porque aquilo que era contrário a nós foi pago por Ele na cruz do Calvário. Amém? Eu quero ler com os irmãos uma palavra da parte do Senhor, cujo tema é de volta à mesa do rei. Eu amo essa passagem bíblica, que ela me faz lembrar da minha conversão, que agora em agosto completa 25 anos, mas para mim é como se fosse ontem, porque eu procuro levar a minha vida com base na Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela é nova. A Bíblia não se renova, viu? Ela é nova todos os dias nas nossas vidas. Abra a palavra do Senhor, 2 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 1, uma passagem conhecida, que vai falar muito ao coração dos irmãos que aqui se encontram, principalmente daquele que tem dificuldade em chamar o nosso Deus de Pai. É uma palavra poderosa que vai falar ao seu coração da importância de ser alcançado pela graça e não apenas pela misericórdia. Amém? Diz assim a sagrada palavra do nosso Deus Todo-Poderoso: e disse o rei Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse ao rei Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, ou coxo. E disse-lhe o rei Davi: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi ir a buscá-lo, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, ao rei Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele respondeu: eis aqui teu servo. E disse o rei Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Oh, glória. Então se inclinou e disse: Mefibosete, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul
e de toda a sua casa tenho dado agora ao filho do teu Senhor. Você trabalhará, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei Davi: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo ou aleijado de ambos os pés. Amados, essa passagem é maravilhosa, tem muitos ensinamentos, e o nosso Deus fala no nosso coração hoje da importância da graça. Se você ler no 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que Mefibosete era filho de Jonas. E quando a babá ficou sabendo que tanto Jonas como o rei Saul havia morrido, ela pegou o menino e saiu correndo, de medo. E eis que o menino caiu e ficou coxo ou aleijado dos pés. Para quem não sabe, naquela época era comum, quando um rei era deposto ou morto e viria um novo rei, era de praxe que esse novo rei eliminaria todo descendente do antigo rei, para que num futuro próximo não houvesse uma rebelião e ele requisitasse o trono que era do rei deposto. Por isso que a babá saiu correndo, pegou Mefibosete, foi para um lugar distante chamado Lodebar, que seria o que a gente considera uma periferia, e ficou ele lá, na casa de Maquia. Porém, demorou-se um tempo até que se cumprisse a promessa que Davi fez a Jonas. Mefibosete, ele saiu pequeno, quando começou todo o processo, o avô e o pai morreu, mas quando Davi o chama para o palácio, a Bíblia diz aqui no versículo último que lemos, que ele já tinha até filho. Ou seja, há um processo na vida de cada um de nós para que Deus manifeste a graça e a misericórdia para que todos vejam. A graça e a misericórdia do nosso Deus na nossa vida, ela em nós já se manifesta quando você levanta as suas mãos, reconhece que precisa do Salvador, reconhece como o Senhor Jesus, seu único e suficiente Salvador. Porém, na sua vida, na caminhada cristã, vai levar um tempo para que aqueles que estão à sua volta e conhecer aquela vida ruim que você levou, aquela vida perversa, aquela vida que muitas vezes dá até vergonha de lembrar que fazia, para que eles testemunhem a graça, a misericórdia e a exaltação da parte do Senhor na sua vida. Oh, glória. E aqui o Senhor, tocado o coração de Davi, nessa lembrança, Davi pede e pergunta: por acaso não sobrou ninguém da linhagem de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Aprenda uma coisa, amados: nós jamais faremos algo definitivamente bom se não formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que você fizer que achar que é bom, que não for dirigido, conduzido ou guiado pelo Espírito Santo, automaticamente você vai esperar algo em troca. E eis que alguém diz: tem Ziba, que trabalhou no palácio de Saul. E Davi manda chamar Ziba, e Ziba chega. E Davi pergunta, presta bem atenção, amados. Davi pergunta assim: por acaso sobrou alguém da linhagem de Saul para que eu use de misericórdia, de benevolência para a vida dele? E que Ziba responde: claro que tem. Eita Deus. Mefibosete, aleijado, coxo dos pés. A pergunta que eu te faço é: Davi perguntou se tinha alguém, ou perguntou as qualidades ou defeitos desse alguém? Eita Deus.
A primeira coisa que Ziba fez foi falar: tem sim um inútil. Ele era coxo, amados. A última coisa que ele teria direito é de sentar à mesa do rei. Ele era instruído, assim como eu e você. Eita Deus. E Ziba diz: tem Mefibosete. Está lá, na casa de Maquir, em Lodebar, aquele buraco, naquela periferia, num lugar que ninguém quer passar, que nem tem no mapa. E Davi fala: ah tá, manda buscar. Analisa o seguinte, amados. Mefibosete passou a infância dele naquele local. Imagina o tipo de história que ele ouviu. Imagina o bullying que ele sofreu. Ué, você não é da linhagem real? Você não diz que é filho do rei? E morando aqui, nessa situação? Ué, você não serve a Deus vivo? Rei dos reis, Senhor dos senhores? E está passando por essa provação, essa necessidade, com essa dificuldade financeira, com problema de saúde? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu rei? Aonde? Entenderam, amados? Que nós somos um Mefibosete? Quantas pessoas, ao falar em você, no seu processo de conversão, destacariam sempre os seus pecados? Mas ele roubou tanto, ele mentiu tanto, fez tanta coisa errada, traiu a esposa, ela traiu, enganou tanta gente, e agora é crente? Sei não, hein? Está escondendo atrás da Bíblia. Aprenda uma coisa: sempre haverá um Ziba no seu caminho. Eita Deus. Mas em compensação, sempre haverá um Davi no seu caminho. Davi é para mostrar para você que a graça ainda está sobre a sua vida. E o Ziba é para você não esquecer da onde você saiu. E aqui eis que Mefibosete chega diante do rei. E o rei pergunta: és tu Mefibosete? Ele diz: sim, servo dele. Mas depois Mefibosete tem uma reação que é comum a nós cristãos. Olha o que ele diz aqui: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Isso é chamado de vitimismo. Eu sou um coitadinho. Eu não sou ninguém. Deus não está nem olhando para mim. Aprenda uma coisa, amados. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Eita Deus vai esquecer de você. A palavra de Deus diz que o Senhor lembra da gente ainda informe no ventre da mãe. Não saía nem no ultrassom 3D. Você acha que ele te esqueceu? Mas olha a reação de Davi. Ele disse isso no versículo 8: para olhares para um cão morto assim como eu. Que Davi fez? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao teu Senhor. Agora Mefibosete. O que eu aprendo aí, amados? Assim como Deus, Davi não liga para mimimi. Ele nem ligou para Mefibosete quando disse: eu sou um coitadinho, porque olhou por mim. Mefibosete, quando chegou ali, ele estava com medo, amados. Por isso que eu disse no começo da mensagem, que essa mensagem é principalmente para você que ainda não chama a Deus de Pai. Eita Deus. Se você não chama a Deus de Pai, é porque você tem medo. E muita culpa disso é da religião, porque a religião, ela nos apresenta um Deus, e o Senhor Jesus veio nos apresentar o Pai. Na oração do Pai Nosso, Ele não disse Deus nosso que está no céu, Ele disse Pai Nosso. Eu amo essa oração, porque o Senhor Jesus diz na parte seguinte, em relação ao pão, Ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso só mostra que eu e você não sabemos orar como convém, é o que a Bíblia diz. Por quê? Geralmente a gente fala o quê? Deus, cadê o pão de hoje? Quando o Senhor Jesus disse isso, na hora não tinha pão, mas Ele estava mostrando para nós que era garantido que o pão chegaria, ou da terra ou do céu.
trigo ou o maná. Por isso que muitas vezes a gente ora e não recebe nada. Sabe por quê, amados? Deus está focado na minha oração e não na minha cobrança. Muitos têm orado a Deus, cobrando a Deus, como se Deus devesse alguma coisa a nós. Porém nós devemos tanto a Deus, que precisou o Senhor Jesus vir aqui, se entregar para pagar essa dívida. Aqui Mefibosete estava olhando Davi como inimigo. O tempo que ele passou lá, imagina o que Maquir não falou para ele. Mas quando ele deu de cara com a graça, com a misericórdia, e como já foi dito no início aqui do Salmo 23, Deus preparou para ele um banquete na presença daquele que colocaram na cabeça dele que poderia ser inimigo dele. E Davi usou de misericórdia com ele. Mas o mais importante é que Davi fez algo que eu e você devemos fazer todos os dias: fazer algo por alguém que não vai nos dar nada em troca, nenhum retorno aqui na terra, mas em compensação, quando você chegar na glória, vai ter uma fila de anjos com carriolas cheias de galardões para você. Aqui Mefibosete tem uma reação de quem não está acostumado. Porém, presta bem atenção, amados. Mefibosete, mesmo sendo pequeno quando saiu, ele vivia no palácio. Mefibosete, quando era pequeno, tinha acesso à mesa do rei. Porém, pelo fato dele ser coxo, dele ser da linhagem que acabou o reinado, ele achou que ele não teria mais nenhuma possibilidade de voltar à mesa do rei. Talvez eu e você essa semana, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e nos achamos mais em condições do que de adentrar a sala do rei, a mesa do rei e compartilhar com o rei do pão na mesa do rei. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como você está com a oração, eu não sei se você está dando ouvido para os Sivas da vida, os Maquir da vida, mas nessa noite, através do Espírito Santo, que você comece a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Mefibosete estava aqui, e olha como é engraçado, Ziba desfaz dele. Ziba disse no começo que ele era aleijado, que ele era coxo, que ele era inútil. Mas o Senhor, que é todo poderoso e detém tudo sobre tudo, o nosso Deus, ele não tem o controle de tudo, viu, amados? O nosso Deus é o controle de tudo. Nada foge das mãos do nosso Deus. Talvez você esteja como Mefibosete, triste, afastado de Deus, magoado, algo que aconteceu que te impede até de chegar diante de Deus. Talvez você diz assim: irmão, você não conhece minha vida, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu tenho passado. Pois bem, presta bem atenção. No mês passado, numa quinta-feira, culto na nossa igreja, eu estava na parte de dentro da recepção, recebendo a todos como eu sempre faço e amo de paixão. De repente, então, o irmão, eu cumprimentei ele, dei um abraço nele, bem forte, e ele me fez uma observação estranha. Ele disse assim: ei, Vanão, você está cheiroso hoje, hein? Por que uma observação estranha? Porque eu estou sempre cheiroso. Uma marca registrada minha, está perfumado. Mas estranho ainda foi a minha reação. Eu não disse nada. E dificilmente você vai falar algo para mim e eu vou ficar sem te responder. Até porque eu penso devagar, mas falo rápido. E eu fiquei quieto. Não tive palavras. E por que não tive palavras? Porque naquele dia foi um dia muito difícil para mim. Eu fui muito humilhado. Acabaram comigo. Pisaram, me arrebentaram. Eu estava um bagaço igual cano. Eu só fui para a igreja mesmo por amor a Deus e aos irmãos, que por mim eu ficaria
em casa. Ah, irmão, então foi por isso que você ficou sem palavras para falar com o irmão quando ele te disse: ei, varão, você está cheiroso hoje, hein? Não, irmãos, não foi por causa disso. Eu fiquei sem palavras porque quando ele disse: ei, varão, você está cheiroso hoje, ele me lembrou de algo que eu havia esquecido. Naquele dia, eu estava tão ferido, tão no bagaço, que eu fui para a igreja, mas esqueci de passar perfume. O perfume que o irmão sentiu naquele dia não é o que eu uso sempre. Oh, Deus. Ele sentiu o perfume de Cristo que saía de mim. A pergunta que eu faço para você é: o que é que sai de você quando pisam em você, quando te humilham, quando te desprezam, quando te abandonam, quando te falam uma palavra que ao invés de edificar te derruba? O que é que sai de você? Imagina a seguinte situação: sábado, 3 horas da tarde, calor 30 graus, aqui na avenida lá na frente tem uma casinha que vende caldo de cana. Chega alguém, para e fala para o garapeiro: eu quero caldo de cana gelado. E o garapeiro diz: simples ou especial? E ele diz: especial. Só que a especial vai uma banda de abacaxi e 2 bandas de limão. O garapeiro diz: ok, uma especial para você. Ele passa a cana a primeira vez, já sai um caldo. Aí ele dobra a cana, põe uma fatia de abacaxi e passa de novo na moenda. Aí ele tira o bagaço, dobra de novo e coloca as 2 bandas de limão. Depois pega aquele caldo de cana na jarra, põe pedra de gelo e oferece para a pessoa. Acho lindo isso. O garapeiro é o nosso Deus. A casa de caldo de cana é o mundo. A cana é você. Eita. Eu. A moeda é o dia a dia. O abacaxi são situações meio ácidas que a gente enfrenta. E o limão? Piorou. Os momentos azedos, que dá vontade de largar tudo. Não vou na igreja, não vou evangelizar, não vou orar, não vou cantar, não vou louvar, não vou ler a Bíblia, não vou fazer nada. A pergunta é: e o gelo? É o refrigério que só o Espírito Santo pode. Eita Deus. A pergunta que eu te faço é: que tipo de calma está saindo de você quando Deus passa você pelo meio? Talvez hoje você está sentindo uma cana, mas entenda o seguinte: até do bagaço da cana dá para fazer muita coisa, nem que seja adubo. E adubo quer dizer crescimento. Estamos vivendo um evangelho da facilidade. E o principal do evangelho é a renúncia. Renunciar a você mesmo. Você mesmo. A pergunta é: que tipo de perfume estão sentindo em você? Eita Deus. Que tipo de alimento está saindo de você? Que tipo de refrigério está saindo de você? A pessoa que pediu caldo de cana é a pessoa que está no mundo procurando refrigério e achando que pode achar em qualquer coisa. Não vai achar em qualquer coisa, mas vai achar em mim e você que temos a fonte de água viva. A palavra do Senhor diz que de nós fluirão rios de água viva. O que está fluindo de dentro de você? Aqui a palavra do Senhor deixa bem claro que Mefibosete, no final, mesmo contra tudo e contra todos, pelo descaso discreto de Ziba, ele ficou de contínuo, comendo na mesa do rei. E Ziba teve que servir, tanto ele como a família e os servos de Ziba. E a Bíblia finaliza aqui: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porque de contínuo
comia na mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus.